Os shots estão super em moda e podem ser sim um aliado para a sua saúde. Mas entender do que é feito esses shots, de que forma ele pode ser preparado, quais ingredientes você pode usar é muito importante e determinante se esse shot vai te fazer bem ou se ele vai te fazer mal. Os shots comumente são utilizados de manhã em jejum, que é o período onde o nosso corpo passou um monte de tempo, muitas horas, sem receber nenhum nutriente. Geralmente durante a noite, onde a gente faz a reconstrução do nosso tecido, onde a gente faz a eliminação de toxinas, por exemplo, nosso fígado é muito ativo de manhã, onde a gente diminui os radicais livres, a gente melhora a função de todo o organismo. Então, o seu corpo está muito mais propício a absorver melhor os nutrientes de manhã do que ao longo do dia, que ele pode estar mais sobrecarregado com outras tarefas, como uma digestão, que ele tem que fazer daquela sua refeição, ou outras condições de uma maneira geral. Então o shot ele pode ser tomado em qualquer momento, inclusive eu gosto muito de dar shots, principalmente quando a gente pensa em ervas digestivas ou princípios digestivos, perto da refeição. Mas de manhã é uma excelente estratégia para começar um dia, principalmente com shots em que tem um potencial antioxidante. Então, geralmente, o que é um shot? É uma composição, né, de algumas substâncias, geralmente algumas ervas, especiarias, frutas, legumes e verduras, por exemplo, e que eu consigo ter um concentradão de nutriente ali, com uma absorção bem interessante, porque o corpo já não tem que fazer muita digestão ali. Mas o que tipo de shots, ou o que eu posso colocar no shot que vai determinar se ele vai te fazer bem ou mal? Então, o shot que eu gosto de dar, uma receitinha bem universal de shot que serve para a grande maioria das pessoas, que tem um potencial muito antioxidante, é a gente pegar as frutas vermelhas. Então, eu posso bater no meu liquidificador, por exemplo, morango, de preferência orgânico, que a gente sabe que ele é um alimento que tem uma carga de agrotóxico quando não vem do plantio orgânico muito grande. Eu posso usar uma amora, uma cereja, uma framboesa. Eu posso usar uma goiaba vermelha, uma ameixa, uma maçã, por exemplo, e fazer um suco com essas frutas, com o mínimo que eu conseguir de água, por exemplo. E eu gosto de coar, de drenar esse suco, por exemplo, com um voal, para a gente só retirar a fibra. Nesse momento dos shots, a gente quer uma absorção rápida de nutriente. Então, as fibras, nesse momento, não é tão interessante. E o volume é pequeno, então eu não vou ter muito açúcar da fruta. E essas frutas que eu dei exemplo, elas têm muito antioxidantes, mas não tem grande quantidade de açúcar. E aí eu posso drenar esse suco bem concentradão e colocar em forminhas de gelo e fazer minhas forminhas de gelo vermelhas, de frutas vermelhas. Caso para você seja difícil fazer essas forminhas de gelo de frutas vermelhas, a gente pode usar o suco de uva integral concentrado, de preferência orgânico, mas ele vai ter um índice glicêmico um pouquinho mais alto. E aí eu gosto de fazer também com folhas verdes. Eu posso usar uma couve, mas é ideal rodiziar as folhas verdes. Couve, por exemplo, é um alimento que é excelente para fazer detoxificação. Mas a couve, para algumas pessoas, podem prejudicar o funcionamento da tireoide. Se sua tireoide já não é tão boa, usar couve todo dia no shot não é uma boa estratégia. Por isso, o ideal é variar. Eu posso usar uma hora pronobis, por exemplo, que é uma punk que tem uma concentração maior de proteína, principalmente para quem é vegano. É uma ótima opção para começar com um shot um pouquinho mais proteico. Eu posso usar, por exemplo, uma rúcula, uma agrião, uma chicória, que tem uma ação excelente prebiótica, uma escarola, uma hortelã. Eu posso fazer um blend, uma mistura dessas folhas e posso bater no liquidificador também com um pouquinho de água, fazer um suco verde bem concentradão. Aí eu coo no meu voal e formo esse meu líquido verde, eu congelo em forminhas e eu faço o meu cubo de gelo verde. E eu posso, por exemplo, na véspera, descongelar um cubo de gelo vermelho, das frutas vermelhas, um cubo de gelo das frutas, das folhas verdes, e misturar e tomar isso de manhã. Eu tenho uma concentração de nutrientes muito importantes para você, para o seu organismo funcionar bem, e vai ser interessante para a circulação, para a eliminação de toxinas, para o controle do estresse, para a prevenção de doenças cardiovasculares, por exemplo. E esse é um tipo de shot que não tem contraindicação, que eu posso usar para todo mundo
período de uma maneira geral. Eu gosto muito, por exemplo, de usar o gengibre. Já falei muito do gengibre várias vezes aqui com vocês. E o gengibre, ele tem uma ação super interessante porque ele é termogênico, ele elimina toxinas, ele é detoxificante, ele aumenta, ele turbina nosso metabolismo, ele mantém o nosso metabolismo equilibrado, mais alto, porque ele faz biogênese mitocondrial. Ele é um poderoso anti-inflamatório. Então a gente pode colocar nesse shot, por exemplo, uma colherzinha de café bem rasa do gengibre em pó. Mas ele não é indicado para todo mundo, por exemplo. O gengibre é contraindicado para alguns casos de hipertensão. Ele pode melhorar alguns casos de hipertensão, mas alguns outros casos, principalmente relacionado a um sistema adrenérgico, ele pode, por exemplo, piorar essa hipertensão. Então, ele não é indicado para todo mundo, tá? Eu posso colocar o cacau. Eu gosto muito do cacau. Colocar, por exemplo, uma pitadinha de cacau. O cacau é excelente antioxidante e, com isso, ele também faz biogênese mitocondrial, mantendo seu metabolismo mais ativo. E eu posso misturar ali um pouquinho do cacau no meu shot. Ele é contraindicado para quem tem cefaleias, enxaquecas frequentes. Algumas pessoas têm mais sensibilidade ao cacau. E se ele causa dores de cabeça em você, então ele não é recomendado, senão ele acaba não tendo muita contraindicação e ele é excelente para o sistema cardiovascular. Ele é excelente para a nossa pele. Inclusive, tem estudos do cacau, por exemplo, prevenindo o envelhecimento e melhorando queimaduras. Eu posso usar, de vez, um limão espremido, que a gente usa muito limão, é muito comumente usado limão nesses shots matinais, ou até, por exemplo, uma colher de sopa de vinagre de maçã orgânico. Tanto o limão quanto o vinagre de maçã, eles têm uma capacidade de deixar o nosso sangue, o pH do nosso sangue mais alcalino, e isso diminui o processo inflamatório, é excelente. Ele regulariza a produção também de acidez gástrica, por exemplo, ao longo do dia, melhorando a digestão. Mas algumas pessoas que têm uma tendência a uma hiperacidez, que têm uma gastrite mais em estado acentuado, ou até mesmo que tem, por exemplo, uma úlcera, esse ácido de manhã pode não ser indicado. Então, entender do que é feito esse shot pode fazer total diferença, por exemplo, se ele pode ser benéfico ou não benéfico para a sua saúde. A gente pode estar utilizando, por exemplo, o guaraná em pó, que eu gosto muito também, uma colher de sopa de guaraná em pó misturado nesse shot, que é excelente. E o guaraná em pó, ele é termogênico, ele tem cafeína, então ele melhora a nossa concentração, nossa disposição e uma evolução ali de atividades, de você despertar melhor de manhã. Mas para quem é muito ansioso, que já acorda totalmente pilhado, talvez não seja indicado. Tudo bem que ainda de manhã é o momento em que a gente pode estimular nosso metabolismo, a gente pode estimular mais o sistema nervoso central, mas também isso é individual. E por ele ter cafeína, também pode ser contraindicado para quem tem gastrite, para quem tem úlcera em estado ativo. Então, o shot tem que se entender o que vai e o ideal é que ele seja feito de forma individual para você, com um acompanhamento nutricional. E rodiziar as estratégias também é importante. Uma hora eu posso usar o gengibre, outra hora eu posso usar o cacau, outra hora eu posso usar, por exemplo, o guaraná. Eu posso usar a cúrcuma, que é o açafrão, que eu gosto muito também, mas essa cúrcuma em pó, ela tem que ser de boa qualidade. Ela tem que ser uma cúrcuma que foi seca, por exemplo, em temperaturas controladas, para não perder a curcumina, que traz esse efeito antioxidante, anti-inflamatório, que diminui o colesterol, por exemplo, mas tem que ser uma cúrcuma de boa qualidade. Essa cúrcuma não pode estar misturada com um monte de farinha. Se tiver com um monte de farinha de trigo ou outras farinhas, a gente perde ou quase não tem o princípio ativo. Então, entender a qualidade dessa cúrcuma é importante. E também a cúrcuma usada a longo prazo, ela mata as bactérias boas dos intestinos e ruins. Então, ela é ótima porque ela mata as bactérias ruins do nosso intestino, mas a longo prazo ela pode matar as bactérias boas também, favorecendo o desequilíbrio da nossa flora intestinal, da nossa microbiota, que é tão importante para a nossa saúde. Então, o seu shot deve ser recomendado por um profissional habilitado, uma nutricionista ou um médico que estuda fitoterapia ou outro profissional que entende de fitoterapia e dos princípios ativos. Mas se você quiser usar só para realmente melhorar ali esse potencial antioxidante, o shot com as frutas vermelhas e com o gelinho verde das folhas verdes é uma excelente estratégia e, em geral, não tem contraindicações.
Espero que você tenha aproveitado muito esse conteúdo. Curta, salve para assistir depois com calma e compartilhe com todos os seus amigos que gostam de shots e acham importante essa informação. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!